Meu caro Thiago Jordão, me diga uma coisa, Thiago. Quais são os jogadores que o Santos Futebol Clube vai tentar recuperar no segundo semestre, Thiago? Quem são os jogadores que não foram bem na primeira parte do campeonato e que Alexandre Matos e Kleber Xavier querem apostar na recuperação? São 4 jogadores, Marcão. Vamos falar sobre os atletas que o Alexandre Matos quer recuperar. Muito relacionado àquilo que ele falou sobre gestão humana que comentávamos anteriormente. Agora, vamos conhecer quem são esses jogadores que ele mencionou, Marcão. Começando primeiro com Diego Pituca. É um dos primeiros atletas que Alexandre Matos pensa em recuperar e que inclusive barrou a sua saída quando ele chegou ao Santos Futebol Clube, Marcão. O Diego Pituca, que na atual temporada ele disputou 21 jogos, marcou um gol e deu outra assistência. Outro atleta é o Tassiano. O Tassiano, que disputou 22 jogos com a camisa do Santos, 3 gols, nenhuma assistência. O Alexandre Matos confia no potencial técnico do Tassiano para mudar a situação dele no Santos Futebol Clube. Já o David Washington passa pela mesma situação. Ele que tem 14 jogos na temporada, 1 gol e nenhuma assistência. O Alexandre Matos, junto com a comissão técnica do Kleber Xavier, acreditam que é possível o David Washington retomar o seu bom futebol. Por fim, Tiquinho Soares. Tiquinho Soares, que no ano tem 24 jogos, 6 gols, 3 assistências. Ele, assim como o Diego Pituca, o Alexandre Matos barrou a venda e a saída do jogador do Santos Futebol Clube e confia que ele pode se recuperar e ajudar o Santos na retomada do Brasileirão. Tá aí, Thiago. São 4 jogadores que realmente se esperava muito mais no primeiro semestre, né, Thiago? Eu gosto dos 4, tá? Eu gosto dos 4 jogadores. Eu acho que o Pituca é um jogador... Até o Alexandre Santástico ontem falou sobre isso e eu concordo com ele. O Pituca nunca fez corpo mole, né, Jordão? O Pituca nunca fez corpo mole no Santos Futebol Clube, que é obrigação de todo atleta não fazer corpo mole, mas alguns fazem. Você fala, Marcão, que bom, ele tem obrigação de correr porque ele está sendo pago. É verdade. Ele tem obrigação de correr, mas muito jogador faz corpo mole. O Soteldo é um deles. Tá certo? E o Pituca, mesmo sendo aí massacrado pelas redes sociais e também pela torcida que vai ao estádio, todo mundo sabe que o Pituca chegou a ser vaiado, né, quando pegava na bola na Vila Belmiro, o Pituca quis ficar. O Pituca é um cara que quis voltar ao Brasil quando estava no Kashima, tinha proposta do Internacional, Thiago Jordão, e optou por jogar no Santos. E agora, mais uma vez, o Pituca tinha sondagens de outros clubes e quis ficar no Santos, mesmo sendo reserva e não tendo ali já uma boa relação com parte da torcida. Então eu gosto do Pituca, acredito na recuperação dele. É um jogador que não faz corpo mole, entra, corre demais, às vezes corre errado, até por excesso de vontade, mas eu acho que o Pituca pode sim ser recuperado. Sobre o Tassiano, já falei bastante sobre ele, acredito que é um jogador que pode apresentar um futebol melhor. Eu acho que o Tassiano está pagando a conta também pelo que foi criado nos bastidores sobre a contratação dele, pela irresponsabilidade financeira do clube em pagar uma quantia absurda por um jogador mediano, mas não é por conta disso que eu vou falar que o Tassiano não presta e é um jogador horroroso. Ele não colocou a faca no pescoço de nenhum dirigente para ser contratado. Então ele está no grupo e eu acho que ele pode render mais. Sobre o David Washington, Thiago, é outro jogador que eu não entendo por que está jogando tão mal. É alguma coisa que para mim tá mal explicada. É um jogador de extrema qualidade técnica. Só que não jogou nada. De todos esses aí, Thiago Jordão, o que menos apresentou futebol é justamente o David Washington. Para mim é o caso que tem talvez o maior potencial dos 4, mas é o caso que me gera a maior preocupação, Thiago, porque ele não jogou nada. Se você pegar o Pituca, em determinado momento ele jogou. O Tassiano tem 3, 4 gols com a camisa do Santos. O Tiquinho Soares marcou alguns gols no Campeonato Paulista e até no Brasileiro. O cenário mais delicado é o do David Washington, mas também é o jogador com o melhor potencial dos 4, na minha opinião. É inexplicável o que acontece com o David Washington. E o Tiquinho Soares é um fazedor de gols, Thiago, que tecnicamente tem deixado a desejar. Então eu acho que vale a aposta, viu, Jordão? Eu acho que vale a aposta em acreditar e tentar recuperar esses 4 jogadores que estão jogando muito menos do que podem jogar. E eu vejo também, Marcão, que eles são bons jogadores. Não é que o Santos está tentando recuperar jogadores ruins ou que vivem numa má fase há muito tempo. Por exemplo, quando o Santos trouxe o Luan vindo do Corinthians naquela época, Marcão, era difícil você recuperar o Luan. Esses jogadores eu acho que não é difícil você conseguir retomar o potencial técnico deles, Marcão.
O Diego Pituca, ele é um jogador muito voluntarioso. Eu acho que o que falta pro Pituca, por exemplo, é você orientá-lo melhor. Por quê? Muitas vezes o Pituca, muita gente falava assim, olha, ele é o jogador que sai do campo morto, pingando. Só que, Marcão, eu acho que o Pituca, muitas vezes, ele não corre certo. Eu acho que tanto o excesso de vontade dele faz com que ele exceda a sua correria, faz com que ele, por exemplo, em vez de ele estar bem posicionado, ele acaba estando mal posicionado porque ele está correndo atrás da bola. Então eu acho que vale sim você apostar no Pituca, não que ele vai ser a solução dos seus problemas, mas ele é um bom jogador. Ninguém desaprende a jogar bola do nada, Marcão. Eu, particularmente, não desistiria do Pituca também. Já sobre o Tassiano, eu acho que, infelizmente, o Tassiano, ele dificilmente, Marcão, se ele não conseguir mudar muito bem a chave dele, ele ainda vai ficar queimado com a torcida do Santos pelas questões dos valores. Eu não acho o Tassiano um jogador ruim. Eu acho que o Tassiano foi importante pro time do Bahia, e em dado momento ele conseguiu jogar no Grêmio também, e eu não acho que ele é esse horror da bola, Marcão. Eu acho que a expectativa que foi criada nele, muito por conta dos valores, possa ter sido errada, e também a análise do Santos sobre o que esperar do Tassiano pode ter sido equivocada. Já eu vou deixar o David por último, Marcão. Vou pular para o Tiquinho Soares. O Tiquinho Soares, ele é um jogador que eu vejo que ele tem sim as suas deficiências técnicas, mas que muitas vezes ele não consegue também ser municiado para fazer gols, Marcão. Eu acho que, por exemplo, o Tiquinho Soares, ele não recebe tantas oportunidades para concluir a gols. São raros os momentos que ele consegue receber uma bola clareada para ele conseguir finalizar, mas eu vejo que ele consegue ser o mestre de obras do peixe, né? Ele consegue fazer muito bem a parede, minuciar os seus companheiros de equipe com um cabeceio, com um domínio numa bola aérea. E, por fim, o David Washington. O David Washington, para mim, é a grande decepção do Santos na temporada, Marcão. Porque eu esperava muito dele. Eu colocava o David Washington como um dos artilheiros do Santos nessa temporada. E ele, em 14 jogos, marcou apenas um gol. É decepcionante. E é decepcionante porque o David Washington, a gente sabe, né, que ele é um jogador que todas as pessoas da base que acompanharam o David Washington falavam muito bem dele. Falavam que ele era um jogador fora de série, que era um jogador muito acima da média do que o pessoal via na base. E aí, ele desponta no Santos, vai pro Chelsea, fica um pouco escanteado, e você pensa o quê? Bom, ele vai retornar pro Peixe e vai conseguir desempenhar aquilo que a gente conhece. E isso não tá acontecendo. Eu acho que o Santos tem que sentar com o David, estudar e conversar. Perguntar e ser aberto com o jogador. Falar, olha, David, tá acontecendo alguma coisa? Tem algo que está atrapalhando o seu foco? O que está acontecendo? Nos conte. E aí o Santos consegue estudar o que vai ser melhor pro jogador e pro clube, Marcão. Porque o David, assim como os outros jogadores, ninguém desaprende a jogar futebol do nada. E o David Washington, para mim, concordo com você, de longe é o que mais tem potencial técnico desses atletas citados anteriormente. Tá aí o Jordão aqui no Varanda Futebol Debate. Meus amigos varandeiros, o Eupídio Alves, Marcão este Lautaro, atacante argentino do Cruzeiro, contrato até 28, marcou 2 gols, já está lesionado, vem se tratar também. Não temos essa informação, Eupídio. Não temos essa informação, então eu nem vou. A gente vai entender o que, né? Eu vi algumas pessoas já me mandaram aqui, que são páginas do Instagram do Cruzeiro, que estão trazendo essa informação. É aquilo que eu falo, rede social é muito complicado, então não adianta a gente às vezes falar aqui 3, 4 minutos sobre um jogador que não tem absolutamente nada. A gente vai entender, né? A gente vai entender se tem alguma coisa, a gente traz se de fato tiver algo, pelo menos se a gente entender que tem algo com o Santos Futebol Clube, tá bom? Mas, enfim, Thiago, dá uma checada, por favor, se ele já tem 7 jogos aí no Cruzeiro, por gentileza, porque senão a gente nem precisa realmente seguir esse formato, né? Muita gente chegando aqui na varanda mais famosa do Brasil. Caiu na Rede é Peixe. Um abraço pra galera do Caiu na Rede é Peixe. O problema, gente, é esse não ser a solução ganhando 1 milhão por mês. Daí fica difícil, né? Tem jogador que... É verdade. É o Hector, né? Grande abraço pro Hector, ligadinho aqui no Varanda Futebol Debate. Esse é o problema. São caras que ganham muito, né? Você pega, por exemplo, o Tiquinho Soares, 1.380.000. O Tassiano, eu tô falando desses valores aqui, gente, porque já foi publicado por aí, tá? Então não é segredo pra ninguém. Então não tô trazendo nenhuma novidade aqui pra vocês. Então vamos lá. Tiquinho, 1.380.000. David Washington, 800.000. Quem que é outro, Thiago Jordão? Dos 4 aqui, Tassiano, 800.000. O Pituca. Pituca, eu não me lembro o salário do Pituca, mas é alto também. O Pituca é perto de R$1 milhão. Entre salário e luvas, né, Jordão? Um salário altíssimo do Pituca. Então, nesses 4 jogadores aí, temos R$4 milhões. É muita coisa para jogadores que não performam. Aí eu concordo aí com o nosso amigo Hector, né? Você tem jogadores que podem render mais, que não estão rendendo, que o custo mensal desses caras é altíssimo. Aí tá certo, faz sentido o que ele falou, né?
Faz muito sentido, Marcão. E eu até questiono muitas vezes quando o Santos toma aqueles sustos no mercado de transferência, Marcão, porque a gente vê assim, o Santos se interessou no fulano, mas se assustou com os valores. Mas por que o Santos não faz essa análise quando você vai pagar um salário de alguém ou fazer uma contratação? Por exemplo, do Tassiano. Por que o Santos não se assustou com os valores do Tassiano, Marcão? Não adianta você pagar o que paga para o Tassiano e para os outros 3 jogadores que mencionamos anteriormente, e depois você vira no mercado da bola e fala, olha, eu estou sem dinheiro, a gente não vai conseguir contratar, não vai dar certo, e começa a colocar empecilhos financeiros. Se você trabalha muito bem o valor que você tem disponível no mercado, Marcão, você não tem dificuldades financeiras. Todo clube de futebol tem dinheiro. A questão é, como é usar esse dinheiro? O Santos muitas vezes usa mal o seu dinheiro. O Santos gasta com jogadores errados. O Santos vende os seus atletas, muitas vezes os seus titulares, para poder pagar salários de jogadores reservas que não estão dando certo. E aí o Santos fica numa bola de neve. A gente vende os nossos protagonistas para manter jogadores que sequer são coadjuvantes, Marcão. Então, o Santos tem dinheiro, a ver como é gasto. Eu acho que o Santos tem que ter esse estudo, Marcão, para você deixar de tomar esse susto no mercado da bola.